Vamos aprender hoje a questão sobre o assistente social ser um gestor público, ok, pessoal? Então, veja bem, olha, para o assistente social, a gestão social, ela traz marcos históricos dos direitos das pessoas até o surgimento da questão social, ok, pessoal? Então, veja bem, as políticas públicas é um dos principais campos de trabalho do assistente social e as prerrogativas que estes mesmos estão inseridos se estabelecem na lei da regulamentação da profissão do assistente social e nas discussões relativas às origens da profissão no Brasil. Então, esse marco histórico sobre o serviço social, sobre os assistentes sociais, essas prerrogativas estão justamente estabelecidas nessa lei de regulamentação da política e na discussão relativa às origens da profissão desde o início lá no Brasil, né? Então, dentro do histórico do serviço social brasileiro, na década de 1930, por iniciativa da Igreja Católica, junto à implementação das leis sociais de Getúlio Vargas, essas leis eram as leis trabalhistas, ok, pessoal? Eram as leis trabalhistas. Então, o Estado Novo via-se obrigado a tomar uma postura diante do grande contingente de proletários e suas famílias que viviam amontoadas em cortiços da época, né? Então, isso aconteceu por conta da insatisfação desses profissionais, por conta de longas jornadas de trabalho, os baixos salários. O governo resolve promover essas concessões que, na verdade, era para o controle desses trabalhadores. Então, devido a essa grande jornada de trabalho, né, muito trabalho e praticamente um trabalho escravo, né, porque ganhava muito pouco, se não, de repente, nem nada, né? Então, aí nós entramos na questão da concessão, que eu já até falei um pouco sobre o que seria concessão na ótica marxista, né? Mas aqui eu vou aliviar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais. Então, sobre essa ótica de totalidade da perspectiva tradicional marxista, né? Com isso foi implantado o trabalho de agentes sociais. Então, aí surgem os agentes sociais, hoje assistentes sociais, né? Então, para atuar nesse controle, foi criado no governo Getúlio Vargas. Eles foram criados para amenizar a situação nessa questão do controle em massa, que os trabalhadores estavam já insatisfeitos, né? Longas jornadas de trabalho e tudo mais. Então, aí, pessoal, nessa época aí de Getúlio Vargas, na década de 30, que foi criado a carteira de trabalho, né, que determinou o salário mínimo para o trabalhador, também o direito de férias remuneradas, né, e o direito, mas tudo isso também era uma manobra para desmobilizar a insatisfação no seu regime ou poder, né? Isso aí também tudo foi uma manobra, né, porque se não houvesse essa manobra, já era, tá, guys? Então, assim, eu juntei um pouco sobre a questão social, porque veja bem, isso está totalmente ligado às questões sociais. Então, por isso existe o assistente social. E o assistente social, para quem não sabe, ele é exclusivamente a pessoa ali implementado, ali que trabalha com essas questões, tá? Com essas questões mais propriamente dita, né, capacitado, né? Então, a perspectiva marxista das políticas sociais, dentro dessa perspectiva marxista, o que são as políticas sociais, pessoal? As políticas sociais, elas são um conjunto de ações que parte do Estado e tem como função diminuir as desigualdades sociais.
Então, sua função é corrigir os pontos negativos que o capital acumula, né? Então, ela tem a função redistributiva, ou seja, a política social, ela tem uma função redistributiva, participando na divisão do trabalho, da riqueza no mercado, etc. E sem essa divisão, a sociedade sofre desigualdades. Tá? Então, as políticas sociais, elas são concessões do Estado, fazendo a redistribuição dos escassos recursos sociais, operando de forma menos desigual dos recursos sociais. Tudo isso é a política social. Tá? Então, as políticas sociais, ela refere-se principalmente ao barateamento da força de trabalho por meio da socialização dos custos de sua produção. Tá? Então, na perspectiva tradicional marxista, concessão podemos caracterizar como redistributiva as políticas sociais, como concebidas como um conjunto de ações por parte do aparelho estatal que tendem a diminuir as desigualdades sociais. Então, são atividades que têm como principal função a correção dos efeitos negativos produzidos pela acumulação capitalista. Mas são meras concessões do Estado para a classe trabalhadora, tá, pessoal? Então, vendo por esse ângulo aqui, veja bem, a questão social, a perspectiva das políticas sociais, tem como função diminuir as desigualdades sociais, ok, pessoal? Então, elas têm a função de corrigir os pontos negativos que o capital acumula, tá? Então, pessoal, veja esse vídeo uma vez, duas, 10, quantas vezes forem necessários, porque aqui eu destrincho um pouco sobre a questão marxista, o que ele acha, de fato, o que é, na verdade, o que são, né, as políticas sociais, tá? Guys, muito obrigada. Olha, me siga, hein? Muita coisa bacana ainda virá pela frente, muita coisa boa mesmo. Eu tenho conteúdos incríveis para trazer aqui, sabe? Incríveis, artigos que eu já fiz, que nunca foi publicado, muita coisa bacana mesmo. Beijos no coração, me siga, deixe seu comentário, comente, pessoal, deixe seus likes, ok? Obrigada, valeu!